no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo de número 14, versículos 16 e 17. Mais baixinho o teclado, Roberto, está muito alto. Os que estão assentados, eu sei que estão cansados, mas em reverência à leitura da palavra, podemos ficar de pé. Só fique sentado se você estiver doente. Aliás, se estiver doente, já seja curado em nome de Jesus, né? Isso. Você vem para a vigília, tem que aguentar, né? Vigília é sacrifício. João 15, verso 16 e 17. Está escrito assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem crê nessa linda promessa? Fecha a Bíblia, coloque no banco, na cadeira. Pegue então na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Eu tentei bonito, não deu certo. Perfumado ainda deve ter alguém. Isso, aperte a mão dele ou dela com carinho, até eles falarem aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, mais uma vez, este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam para casa se arrastando. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a revelar os seus segredos, cerque este lugar com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem daqui. Porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória, que aqui será derramada. Rasgue os céus sobre este santuário. Manda anjos de fogo descerem aqui. Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta madrugada, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: os que podem, tomem seu assento, aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu estou vindo de 2 outros cultos onde eu ministrei, e já não tenho mais a vitalidade de um jovem. Dia desse eu estava pregando e eu falei que a minha geração foi treinada para o arrebatamento. Nós crescemos ouvindo promessas sobre o arrebatamento. Nós acreditávamos tanto no arrebatamento que alguns amigos meus deixaram escola e faculdade, porque os nossos pastores diziam: não vai dar tempo de se formar, então é jogar tempo fora. Dedique-se ao Senhor. E aí Jesus não veio, e nós envelhecemos. E por isso hoje há essa confusão com o Evangelho. Cada um prega o Evangelho de um jeito. E para prender as pessoas nas igrejas, nas denominações, foram obrigados a flexibilizar a fé. E aí vende-se facilidades para o povo, porque o povo já não acredita mais que Jesus vai voltar. Mas eu sou da velha guarda, sou um veterano, e acredito que aqui tem alguns que ainda acreditam que Jesus vai voltar. E oxalá que Ele voltasse nessa madrugada. E se a trombeta tocasse nessa madrugada, e daqui de dentro só 2 crentes pudessem ouvir o arrebatamento, um sou eu, quem é o outro? Vem comigo, deixa eu ver. Então dá mais um grito de glória a Deus, daquele tamanho, daquele peso. Maravilha.
Eu sei que muitos estão cansados. Estamos quase entrando na terceira vigília da noite, e eu sei que ela fica muito pesada. Então eu quero que você tenha um pouquinho de paciência comigo, tá? Sou um veterano. Eu tenho algo do coração de Deus para te falar. Então eu sou igual carra-álcool em tempo de frio. É difícil pegar, mas depois que pega, vai embora. Alguém está disposto a ouvir algo fantástico nessa madrugada? Eu também estou. Roberto, mude a música para mim. O texto que eu li é tão conhecido, ele é tão doce, que ele traz memórias na mente de alguém como eu, que começou muito cedo. Eu prego há 30 anos como evangelista, como pastor, mas prego desde os 13 como crente. Então, desde que eu era um adolescente, o texto de João 14 passou a fazer parte da minha vida. Eu me lembro-me como se fosse hoje, eu entregando folhetos na rua, de porta em porta, e o nosso líder de mocidade dizia: quem vai entregar um folheto, por favor, leia antes, para você ter conhecimento do que está falando, porque se alguém te perguntar, você sabe. Então nós tínhamos primeiro a aptidão de ler o texto, talvez memorizar o texto, para depois podermos interpretar o texto. E o texto de João 14 me marcou num desses evangelismos, porque eu nunca tinha percebido quão belo é o texto. O texto era tão conhecido na minha época que os crentes eram capazes de recitar de cor. Talvez os mais jovens não consigam, mas os mais velhos aqui vão acabar recitando comigo. Alguém lembra João 14? Não se turbe. Credes em Deus? Na casa de meu Pai. Se não fosse assim, vou preparar-vos um lugar. E virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Olha que texto fantástico. A palavra é tão viva que não é necessário o pregador se transformar em 3 ou 4 ou usar toda a sua retórica. A palavra por si só é viva. E esta palavra não é viva à toa. Ela é viva porque não saiu da boca de nenhum dos discípulos, não saiu da boca de nenhum anjo, saiu da boca do Verbo encarnado, saiu da boca do Criador do universo. Eu estava meditando nesse texto de João 14 e eu confesso aos irmãos, eu chorei por alguns minutos, porque eu tentei imaginar as cenas. Se você quer entender os textos bíblicos, entenda da seguinte forma: ao ler, tente dar vida a eles na sua mente. Leia, mas não leia de uma vez, leia compassadamente e pare para meditar, e você vai conseguir enxergar a cena. Se a sua memória for uma memória boa, você vai acabar sentindo o perfume das flores que estavam naquele jardim, naquele exato momento. Meditando em João 14, eu me emocionei porque eu descobri que João 14 deveria estar lá em João 21, 22, porque deveria ser o fim e não o meio do Evangelho. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada não foi escrita em ordem cronológica, e os textos também não. Alguns textos deveriam estar antes de outros. Foram textos escritos e depois já juntados. João 14 deveria ser o fim do Evangelho de João. Pergunte por quê? Porque João 14 é um texto de despedida, é um texto final. Jesus olhou para os seus discípulos, que agora vão receber uma batuta, vão receber um diploma. Eles vão deixar de ser discípulos para serem apóstolos. E eu sei que esta igreja é uma igreja sábia, os crentes sabem o que significa a palavra discípulo. Discípulo é aluno. Quando chamamos Jesus de Rabi, ou Raboni, ou Rabi da Galileia, estamos dizendo, ele é o professor da Galileia. E o professor só fazia sentido se tivesse alunos. Erramos quando falamos que Jesus teve 12 discípulos. Na verdade, ele teve centenas de discípulos. Só lá em Lucas capítulo 10, nós vamos ver ele mandar uma comitiva de 70 discípulos. Então ele é um professor que saía caminhando por aquelas terras quentes da Palestina em busca de alunos. E houve um tempo em que centenas de alunos vinham até ele. Há um texto bíblico que nós vamos ver Jesus dando uma aula para quase 15 mil alunos, 5 mil homens, fora mulheres e crianças. A aula foi até tarde, ao ponto das pessoas ficarem com fome, não tinha comida. É lá que Jesus vai fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. É lá que ele vai alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Então imagine o tamanho da escola desse rabi. E as pessoas corriam atrás dele. Não era por causa daquilo que ele falava, era por causa daquilo que ele fazia. As pessoas queriam comer pão, peixe, queriam ver
espetáculos, queriam ver milagres. As pessoas queriam ver revelações. As pessoas queriam ver aquele homem levantar o paralítico, dar vista ao cego, expulsar os demônios. Era um verdadeiro espetáculo. Quando ele começava a ensinar de fato, dar os seus ensinamentos, as multidões iam diminuindo, iam saindo de perto dele, ao ponto de um dia ele ficar enfurecido, olhar para os discípulos e mandar todo mundo embora, inclusive os discípulos dele, ao ponto de Pedro tomar a dor de todo mundo e falar assim: Jesus, mas se nós formos embora, para onde iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Quando Jesus ouviu Pedro falar isso, ele entendeu que nem tudo estava perdido, que a escola que ele havia montado, nem todos queriam só espetáculos, alguns estavam dispostos a aprender tudo que ele tinha para ensinar. E olhe, depois de 3 anos e meio, quantos anos? Coincidentemente, quase 4 anos, que é um período de uma faculdade. 3 anos e meio depois que ele montou a sua escola, que começou com centenas, foi até milhares, ele termina com 12. Somente 12 alunos terminaram o curso. Somente 12 discípulos, somente 12 alunos terminaram de estudar com ele, ficaram até o fim, fizeram os exercícios, perderam sono à noite. Vocês sabem disso, quem já estudou aqui em escola? Você lembra no primeiro dia da sala de aula? Em qualquer série que você esteve, a sala é lotada de pessoas. No meio do ano você olha e começa a contar as cadeiras vazias. No final do ano, a grande maioria dos alunos não consegue mais estudar. Em faculdade é pior, você começa uma classe com 40, no final tem 5, 6 terminando só. Porque as pessoas não dão conta, é muito puxado, é muito trabalho, tem que ter dedicação. Quando eu fiz faculdade de teologia, eu fiz a minha faculdade lá em Orlândia, a minha primeira, na verdade em Ribeirão Preto. Nós tínhamos lá um grupo de 30 pastores, todos fazendo, e eu não era pastor, eu era o único que não era pastor, e mais uns 3 amigos apenas. E eu me lembro que quando nós tínhamos que fazer os exercícios, os trabalhos em grupo, os pastores mais velhos disseram: não, façam vocês que são mais jovens aí. E eu sempre fui louco por estudo, eu sempre li muito. E aí eu me formei junto com outros 30. Os outros 30 estudaram a mesma Bíblia que eu, tiveram os mesmos professores que eu, mas não conseguem pregar 1/3 do que eu prego. Aí alguém vai falar: por quê? Ah, porque Deus olhou para o senhor? Não, porque eu me dediquei, porque eu parava para estudar, eu lia, eu fazia os exercícios. Eles não queriam, eu fazia o meu e o deles. Aí hoje todos têm um diploma pendurado na parede, mas não têm um conhecimento dentro da cabeça. Milhares de pessoas poderiam ter sido usadas pelo Senhor Jesus naquele tempo, mas apenas 12 concluíram a faculdade da fé. Até aqui tudo bem? Quem está comigo? Imagine vocês então que no capítulo 14 do Evangelho de João, o mestre, o professor está sorridente, os olhos dele estão brilhando e ele está orgulhoso, porque ele tem 12 alunos que terminaram o curso com ele, e esses 12 alunos vão se formar, vão deixar de ser alunos para serem professores também. Eles vão deixar de ser alunos para serem apóstolos. E Jesus está dando a eles seus últimos ditames. E é a forma dele dizer: agora eu já posso ir embora daqui. E causou isso uma tristeza tão profunda naqueles alunos, que Jesus foi obrigado a falar assim para eles: ei, não se turbe o vosso coração. Eu estou vendo que vocês estão tristes. Estão tristes por quê? Porque eu vou embora. Tudo na vida tem um começo e tem um fim. Eu sei que é dolorido o dia da formatura. Alguém aqui já se formou em algum curso? Você lembra no dia da formatura que todo mundo joga aquele chapéu para cima? Eles cantam uma música tão triste na hora que está terminando. Lembra dos cultos da Assembleia de Deus, quando a gente terminava os congressos, cantava: está chegando a hora de... Era uma choradeira aqui só, né? Na formatura acontece a mesma coisa. Se canta uma música triste, porque você não sabe se vai ver mais o seu amigo. Uns vão mudar de cidade, outros vão mudar de país, outros não vão seguir a profissão. É natural que haja uma tristeza. E quando alunos se apegam a um professor, é duplamente mais triste. Olhe para mim, aqueles 12 alunos se apaixonaram pelo professor. Quem não se apaixonaria? Nós que nunca vimos ele pessoalmente, nós que nunca dormimos ao lado dele, nós que nunca comemos um pedaço de pão com ele, nós que nunca vimos ele partir o pão na nossa frente e dar para nós um cálice de vinho, nós que nunca vimos Jesus, sentimos saudade dele. Tem crente que é tão apaixonado por Jesus que ele chora só de dobrar os joelhos na presença dele no quarto.
Tem crente que é tão íntimo dele que chama ele de amigo, chama ele de amante, chama ele de noivo, chama ele de esposo, porque é apaixonado por ele. Só vai entender João 14 quem é apaixonado por Jesus. Aqueles que não viram Jesus como os discípulos viram, não sentem o que a maioria de nós sentimos, porque alguns só querem assistir os espetáculos dele. Alguns só querem a cura, alguns só querem a revelação, alguns só querem que o céu desça ou o céu suba. Alguns não estão nem aí porque é pregado. Ele quer saber se ele pulou, gritou, rolou, caiu debaixo do banco, para ele falar: nossa, o negócio foi sério ontem. Aí você pergunta: o que é que o pregador pregou? Eu não sei, eu sei que o negócio estava bom. Não estava bom porcaria nenhuma, porque você não aprendeu nada. A palavra é para te edificar. O que você vai receber aqui nesta madrugada, já está recebendo, não é apenas para você sair falando assim: nossa, que oratória tem aquele pregador, nossa, eu vi o pregador antigo. Não, não, é para você atravessar aquela porta e encarar os verdadeiros inimigos. O diabo não respeita um crente só porque ele tem uma gravata bonita. O diabo não te respeita porque você estudou ali ou acolá. O diabo não te respeita porque você fala mais línguas estranhas do que eu. O diabo só respeita crente que tem conhecimento e sabe quem ele é. Se você soubesse quem você é, você não estaria me olhando com essa cara feia, parecendo que foi batizado num pote de vinagre. Pastor, mas o que o senhor quer? Isso aqui é uma vigília. Se eu estivesse feliz, eu ia no culto, era de domingo. Vigília é culto de crente arrebentado. Uma vírgula. Vigília é culto de quem está sendo provado. E se eu conheço meu Deus, Ele só prova aquele que Ele quer aprovar. Vigília não é culto para crente covarde, porque uma hora ele pode encarar um anjo e ter que se atracar com ele. O anjo pode acabar tirando a espada e deixando ele aleijado. Mas o crente de vigília fala: saio aleijado, mas eu saio com o meu nome trocado. Entrei na vigília como Jacó, mas vou sair daqui como Israel. O melhor culto para se pregar é o culto de vigília, porque o crente que vem para a vigília não tem mais nada para perder na vida, já perdeu tudo. Alguns perderam até a dignidade. Por isso que o crente pula, grita, planta bananeira, se joga debaixo do banco. Mas crente de vigília não pode ser confundido com um crente otário, com um crente sem cultura. Nós recebemos palavra também, e a palavra nos dá sustância. E eu profetizo que se esta palavra que eu estou pregando entrar no seu coração, quando você acordar de manhãzinha e olhar no espelho, você não vai se reconhecer mais, porque há uma promessa para aqueles que querem ir além dos sinais. Quem acredita nisso, dá só mais um grito de glória a Deus. Jesus viu que eles estavam tristes, e eu entendo. Imagine você dormir ao lado de Jesus, não uma noite, 3 anos e meio. Imagine você acordar ao lado dele. Imagine você tomar café da manhã com ele. Existem textos que a Bíblia Sagrada nos nega. A Bíblia diz que para a multidão Jesus falava em parábolas, mas para os seus ele falava coisas altas do céu que nem eles nos contaram. Existem coisas que Jesus segredava àqueles discípulos que eles não conseguiram transferir para nós. Os crentes curiosos que já leram outros evangelhos, essa semana eu li o evangelho de Tomé, encontrado lá numa cópita, lá numa caverna dentro do Egito, escrito em cópita, datado do ano 2º depois de Cristo. E ali Tomé, segundo os historiadores falando que é ele contando que Jesus segredou coisas no ouvido dele em particular, que ele não podia contar para nenhum dos discípulos. Ele diz assim: se eu contar o que ele me falou ali naquele canto, vocês me apedrejariam. Então imagine você ter essas experiências com ele, e de repente ele chega perto de você e diz assim: ei, estou indo embora, agora é despedida, você agora vai seguir o seu caminho, porque você já estudou comigo, você já se formou, a obra está cumprida, eu posso retornar para a casa do Pai, porque eu tenho 12 xerox meu aqui na terra. Vão apertar, eu tenho 12 seres humanos que vão parecer clones meus. Como assim, pastor? É, porque o aluno aprendeu com o professor, e todo professor tem um sonho, pergunte qual? O aluno se tornar melhor do que ele. Pastor, pega leve, o senhor vai falar heresia, porque nós estamos falando do professor que é Jesus, e ele é Deus encarnado. O senhor está falando que o professor Jesus vai gerar filhos que vão ser maiores do que ele. Não sou eu que estou falando, é Jesus que falou. Jesus olhou para eles e disse assim: vocês estão tristes por quê? Por causa dos sinais? Fiquem tranquilos, os sinais que eu faço
vocês os farão, e vocês farão sinais maiores do que aqueles que eu fiz. Falando assim por cima, superficialmente, não dá nem para entender, então vou tentar melhorar. Jesus andou pela terra e levantou paralíticos. Aí ele vem e diz para os seus discípulos: vocês farão obras maiores do que essa. Não tocou você? Jesus está na frente de uma tumba, tem um defunto há 4 dias morto, ele está podre, está cheirando mal. Ele chama o defunto, a morte vai embora, a carne apodrecida é transformada em carne nova, e o morto, ex-morto, vem saltando em vida. Aí Jesus disse: viram o que eu fiz com Lázaro? Não é nem perto do que vocês vão fazer quando eu for embora daqui. Viram os cegos que eu abri os olhos? Vocês curarão cegos também, e farão obras maiores do que essa. Só que tem uma obra que Jesus fez que essa mexe comigo, e aí ele vai dizer que nós vamos fazer obras maiores do que a dele. Pergunte qual? Jesus perdoou pecados. Ah não, isso era para ter te arrancado da cadeira. Como assim, pastor? Não há um milagre maior. Bruxos podem levantar paralítico, feiticeiros podem abrir olhos dos cegos. Alguém lembra dos mistérios que aconteciam lá no Egito? Quando Moisés fazia uma praga, vinham os magos e faziam pragas idênticas. Bruxos podem fazer milagres, mas perdoar pecado? Não, vou falar de novo. Qualquer milagre pode ser fabricado pela ciência. Dia desse eu assisti uma cirurgia que eu me emocionei. Um brasileiro detectou dentro do útero da mãe que o bebê ia nascer paralítico por causa de um desvio em uma vértebra. Ele criou um aparelho, um microscópio. Ele pediu: podem abrir a barriga da mulher, tirem o útero inteiro. Com o aparelho microscópio, com 2 pinças, ele enfiou dentro da bolsa onde estava o bebê. Ele foi na coluna do bebê e ele restaurou o osso. Ele tirou, colocou o útero dentro da barriga da mãe, costurou e disse: o seu filho vai andar. A ciência faz esses milagres, mas perdoar pecados? Só tem um grupo que perdoa pecados: comedores de arroz e feijão. Pior, gente que peca 24 horas por dia, mas que quando dobra os joelhos, o sangue de Jesus os cobre, os perdoa. E se eles estenderem a mão e perdoar pecados, os pecados são perdoados. Você ainda não entendeu o que eu disse. Eu não estou pregando para homens e mulheres normais. Eu estou pregando aqui para os apóstolos desta geração. Eu estou pregando aqui para homens e mulheres que vêm da linhagem de Pedro, Tiago, João, Tomé, André, Felipe, Bartolomeu. Eu estou pregando para homens e mulheres que receberam a mesma autoridade. Pastor, se eu recebi a mesma autoridade, por que eu não a vejo? Você não a vê porque você não se enxerga. Você pensa que você é só o filho do Zé Mané da esquina, ou filho da dona Lúcia lá da padaria. Você esquece que você nasceu 2 vezes, criatura. Na primeira vez você herdou as características do seu pai e da sua mãe, mas quando você nasceu de novo, você herdou características do seu pai do céu. Ou seja, onde a sua mão tocar, o Senhor pode curar. Onde a planta do seu pé pisar, o Senhor pode te dar por herança. E se tem algum crente maluco que acredita nisso, agora não dá um grito não, dá um berro de glória a Deus aqui nesta vigília. Vendo a tristeza deles, Jesus começou a dar palavras de motivação. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai, para onde eu vou, tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito para vocês. Mas eu estou indo preparar lugar. E quando eu preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Era para os discípulos terem dado gritos de glória a Deus, mas nem isso mexeu com eles, pastor Ivan. Eles estavam tão tristes, apavorados pela ausência de Jesus, que eles não conseguiam absorver aquela revelação de que Jesus voltaria. E Jesus então olhou para dentro deles e percebeu que o medo deles era a ausência dele, era não acordar mais do lado dele, era não mais sentir a presença dele. Quando Jesus percebeu isso, Jesus falou: gente, entendi o medo de vocês, então vou curar esse medo. Eu vou, mas não deixo vocês órfãos. Quando eu chegar lá na casa do meu pai, eu rogarei a ele, e ele vos dará
um outro consolador. A palavra outro no grego significa: eu vou dar para vocês alguém que é gêmeo meu. Eu vou dar para vocês um outro que é igualzinho a mim. Ele não é maior do que eu e tampouco menor do que eu. Eu não deixo vocês órfãos. Eu vos enviarei um outro consolador, para que ele fique convosco. Escutem, não é só enquanto eu não estiver aqui, é para sempre. E os discípulos não perguntaram com a boca, mas perguntaram com a mente: quem é esse? E Jesus diz: o Espírito de verdade. Ele não diz um Espírito da verdade, ele diz um Espírito de verdade. Porque já haviam outros espíritos insuflando aqueles homens daquele tempo, espíritos malignos, espíritos maus, falsos espíritos. Jesus diz: o que eu vou mandar, ele é real. Eu vou mandar para vocês o Espírito de verdade, que detalhe, o mundo não o conhece, não pode receber porque não vê, mas vós o conheceis. E aí Jesus faz duas promessas. Primeiro, porque ele habita convosco, e se tudo der certo, ele vai habitar em vocês. Vou falar de novo. Primeiro ele disse: ele vai habitar com vocês. E se tudo der certo, se vocês conseguirem conquistá-lo e mantiver com ele a intimidade que mantém comigo, ele vai deixar de estar com vocês, e ele vai vir morar dentro de vocês. A promessa de Jesus é muito séria. Ele está dizendo que uma das manifestações de Deus, que é o Espírito Santo, ao chegar na terra, primeiro iria caminhar com os discípulos, iria andar ao lado deles. Para quê? Para perceber se eles o amariam de verdade, se o respeitariam. E se eles atingissem um nível de intimidade com eles, esse Espírito deixaria de andar ao lado deles para andar dentro deles. Eles seriam o veículo do Espírito Santo na terra. Queridos, será que eu sou a única pessoa que nos últimos anos tem percebido que os milagres desapareceram? Será que aqui eu tenho alguém nesta vigília que foi testemunha ocular, assistiu pessoas nos cultos serem arrebatados, e a igreja inteira ficar sentada esperando a criatura voltar? E a criatura voltava 3, 4 da manhã, e a igreja tinha pessoas ainda esperando. E o pastor marcava um culto especial só para a pessoa contar para nós o que ela viu do outro lado. Será que eu sou o único crente que já há meses não escuto alguém interpretar uma língua estranha? Será que eu sou o único crente que tenho percebido que os nossos cultos perderam a essência? Alguém diz: pastor, olha o avivamento, é multidão de madrugada, é multidão na rua, é multidão ali. Será que isto é avivamento? Quem disse que avivamento é quantidade? Avivamento é qualidade. É fácil juntar pessoas. Se você tiver uma boa propaganda, se a sua igreja tiver um bom apelo, se tiver algum agitador de águas convidado, se você trouxer alguém famoso para estar na sua igreja, a sua igreja vai lotar de pessoas. Só que essas pessoas não permanecem nunca, não param na igreja. As pessoas ficam pulando de igreja e trocando de igreja como se troca de roupa. Elas ficam em busca da igreja que tem a melhor propaganda, que tem o melhor milagre, o melhor sinal. Ao menor momento em que ela se sentir num ambiente que não tem o que ela quer, ela sai da igreja e vai para outra. E lá naquela outra, se ela não encontrar, ela pula para outra. E daqui a pouco ela pula para outra. E quando ela vê que não achou em nenhuma, ela abre uma igreja para ela. Porque no Brasil é mais fácil abrir igreja do que abrir boteco. E as pessoas pensam que o problema está na igreja. E o problema não está na igreja, o problema está dentro dela. Ela deveria ser o veículo de Deus, mas o veículo de Deus não conseguiu entrar dentro dela ainda. O Espírito Santo não conseguiu ficar ao lado dela. Pastor, isso é mentira, o Espírito Santo está dentro de mim, sim. Não está. É uma mentira. E eu te provo. O Espírito é santo. Ele não consegue olhar as coisas que você olha no seu celular.
Pastor, pega leve que eu vou para casa. A porta da rua é serventia da casa. Doutrina na vigília, pastor? Não, doutrina você escuta na sua igreja. Eu vim falar de uma coisa pior que doutrina: vergonha na cara. Vergonha na cara. O Espírito Santo não pode estar dentro de você. Pergunte por quê. Ele não pode entrar onde você entra. Ele não pode te acompanhar até aquele lugar que você vai. Você está me entendendo ou não? Ou o Espírito é santo ou ele não é nada. Se o Espírito Santo habita dentro de mim, quer dizer que ele mora dentro de mim. Se ele mora dentro de mim, ele não pode colocar os olhos em pornografia. Ele não pode cobiçar a mulher do próximo. Ele não pode cobiçar o marido da próxima. Ele não pode deixar de pagar as contas. Ele não pode ser um pecador desenfreado. Ele não pode ser um cachaceiro. Ele não pode ser um drogado. Ele não pode ser isso ou aquilo. E coloque a nomenclatura que você quiser. Estamos mentindo. Quer uma prova? Marcha para Jesus em São Paulo. 3 milhões de crentes marchando. Jornal Nacional, William Bonner dizendo: marcha para Jesus reúne 3 milhões de crentes que marcham cantando. É lindo isso. Mas seria mais lindo se William Bonner colocasse uma vírgula e falasse: 3 milhões marcharam e um cego viu quando eles oraram. Um só estava bom. Eles marcharam e oraram, e um paralítico deixou a sua cadeira de rodas. Ou se tivesse assim: eles marcharam com 3 milhões e houve conversões de verdade. Não há. É apenas um monte de gente que com saudade do carnaval, já que não pode pular carnaval, vamos pular para Jesus. Com direito a fitinha na testa, purpurina no rosto, camisa amarrada aqui, menina em cima da cacunda do rapaz e coisas mais. Pastor, o senhor é muito quadrado. É melhor ser quadrado que redondo. Solta uma bola redonda, não tem quem segure ela. Joga um quadrado para você ver se você arrasta ele. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque Jesus está voltando. E ele não vem buscar um Zé Povinho. Ele não vem buscar esses crentes mais moderninhos que acham que Jesus é açougueiro, porque diz que Jesus só quer o coração dele. Não, Jesus está satisfeito com o meu coração. Se Jesus quisesse só o seu coração, ele só tinha feito esse aparelho que pulsa sangue. Ele não tinha feito o rosto, nem perna, nem braço. Não, pastor, pega leve. Não pega o leve, porque o toque da trombeta é iminente. Vou recitar o que está escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, verso 3, que ninguém nunca mais pregou. É mister que vem a espada. E se eu falar para você: fale ao povo que vem a espada, e você não falar, profeta, o povo morrerá pelo fio da espada, mas o sangue deles eu vou requerer das suas mãos. Será que você não percebe que estamos na iminência dos últimos dias? Será que quando você vê a Rússia e a Ucrânia a ponto de uma terceira guerra mundial ser começada, isso não te assusta? Não te assusta Joe Biden, presidente da nação mais poderosa do mundo, ao invés de estar do lado de alguma coisa ou ficar neutro, optar por um lado, escolher o paísinho chamado Ucrânia? Você não percebe uma superpotência americana achando ou caçando confusão com a superpotência russa? Você leu os jornais essa semana? Quando Putin, lá da Rússia, ele disse que vai deixar de assinar o tratado que protege as pessoas contra o armamento atômico, dizendo que ninguém mais vai lá ver como é que estão as bombas atômicas dele. Será que ninguém percebe que é um cheiro de volta de Cristo? Será que a pandemia não te assustou? Será que 3 anos ficando dentro de casa não mexeu com a sua cabeça? E alguém vai dizer: pastor, a pandemia acabou com a minha igreja. Não, a pandemia purificou a sua igreja. Como assim, pastor? Eu não estou falando de quem morreu, não, estou falando de quem ficou vivo. Não, pastor, a pandemia fez os crentes desviar. Nunca. A pandemia só revelou os desviados. Foi isso que aconteceu.
ela revelou os desviados, aqueles que já estavam com um pezinho lá no mundo, o crente Raimundo, aqueles que gostam de assistir o culto aqui, assistindo aqui pela live, comendo pipoca, tomando guaraná ou uma cachaça mesmo, de olho aqui, de olho no Big Brother ali, de olho aqui, de olho na Juma Marruada ali, de olho aqui, de olho na Netflix ali, de olho aqui e no outro celular vendo uma moça pelada, vendo pornografia. É isso que as pessoas querem. Eles querem o evangelho do jeito deles. E eu vou falar aqui o que eu falei na minha igreja domingo no culto de Santa Ceia. As leis estabelecidas podem ser as mais loucas do mundo. Há uma lei no estado de Kentucky, nos Estados Unidos da América, que proíbe todos os habitantes do estado de passarem um ano inteiro sem tomar pelo menos um banho. Se a pessoa ficar o ano inteiro sem tomar banho, ela é multada. Alguém pode rir disso? Tem uma outra lei num outro estado, no estado, em Chicago, é uma lei municipal da cidade de Chicago. Você é proibido de comer comida em ambiente pegando fogo. Se está pegando fogo, quem é que vai ficar comendo lá? É lei estabelecida. Depois digita no Google as 25 leis mais malucas do mundo, e você vai ver em todos os países tem uma lei que é absurda. Aí alguém diz, isso aí é uma lei maluca, eu não vou obedecer isso. Lei não se discute. Aprenda, lei não se discute, se obedece. Todo mundo falando do Alexandre Moraes, e todo mundo me batendo, por que o senhor não fala nada? Eu falei, porque não tem o que fazer. Ele é o patrono da lei, ele criou, pode ser a lei mais absurda do mundo, mas é lei, lei tem que ser cumprida. Eu conheci soldados, amigos, policiais de Brasília que foram obrigados a prender irmãos nossos lá. Eles prenderam as pessoas chorando. Não queriam prender, mas é lei. Pode ser a lei mais maluca. Eu, por exemplo, tenho uma moto, eu tenho uma Fireblade 900 cilindrada. Tem 6 anos que eu não sento nela. Pergunte por quê? Criaram a lei para usar capacete. E eu tenho problema com o meu cabelo. Porque não é você, bocó. Botar o capacete aqui, quando tiro a cabeça, eu fico parecendo um gadareno. O cabelo fica... Não ri não, que tem uns aqui que é pior que eu, tá? Por causa disso, eu tinha 2 opções. Dirigir a minha moto, pilotar ela sem capacete, e ia dando certo até dar errado, até a polícia me parar, me multar, me prender, e pontos na carteira e tudo mais. Ou a opção de não usar mais a moto. A moto está lá, empoeirada, não uso mais ela. Porque existe uma lei, eu não concordo com a lei. A cabeça é minha, se eu cair, bater e morrer, a culpa é minha, não é de mais ninguém. É um direito meu, mas o Estado disse que não, que eu sou obrigado a usar o capacete. Lei não se discute, se cumpre. Não me interessa o que você acha do que a Bíblia diz sobre adultério. Não me interessa do que você, garoto, diz, não, mas o que tem eu ficar com a garota? O que tem eu dormir com ela? Isso aí da Bíblia é coisa antiga, é coisa passada. Fale o que quiser, é lei. É uma lei estabelecida. Deus não vai te obrigar a respeitar essa lei, só que você vai ser punido. Porque quem obedece à lei não é punido. Quem não obedece à lei é por ela punido. Você vai ter prisão eterna. O inferno é real, e o fogo dele vai começar a queimar os seus pés. Pastor Marco, pega leve, eu estou com medo. É bom ter medo mesmo. É bom você voltar a ter temor, porque você não tem mais temor a nada e a ninguém. Você diz que é dono do seu próprio nariz, não aceita que ninguém mais lhe corrija ou te mostre algum tipo de verdade. Você entrou nesse ritmo moderno, nesse mundo maluco, relativizando tudo. Não, pastor, isso aí depende do ponto de vista. Por causa dessa porcaria de ponto de vista das pessoas terem da Bíblia, um dia desse eu vi um dos maiores pregadores do meu tempo pegar o texto da mulher samaritana, quando Jesus diz que rios de água viva jorrariam dela. Eu tenho vergonha de falar para vocês o que o pregador falou. Eu tenho vergonha. Digita lá na internet depois o que é que o pregador falou sobre o jorrar água de dentro da mulher. Pregador de fama, de peso, de nome. Loucuras, tudo em nome do relativismo. As pessoas eu não concordo, o problema é seu. Jesus está voltando. Tem gente que acha que comanda o avivamento. Eles não leram João 3:8. O vento assopra onde quer. O vento está soprando lá nos Estados Unidos agora. Não é em uma igreja, em uma capela.
Qual a diferença, pastor? Igrejas são denominacionais. Aquela capela não é denominacional porque fica dentro de uma universidade. 5 alunos entraram lá dentro. O restante dos alunos ficaram lá na rua brincando com seu TikTok. 5 alunos entraram para orar. O restante dos alunos ficaram vendo vídeo pornográfico. 5 alunos entraram para orar. O restante dos alunos começaram a mandar mensagem arrumando namoradinha daqui para colar. 5 alunos da mesma classe entraram lá para orar. Não tem um pastor cuidando daquele rebanho. Eles só oraram. Não teve uma cura divina lá até agora. Mas já são quase 300 horas de oração. As pessoas estão tomando aviões indo para lá, para voltar para Jesus, para dobrar o joelho e falar: eu quero me reconciliar com o Senhor. Aí, aqui no Brasil, os crentes que têm a língua maior que a minha gravata já estão debatendo. Mas não teve nenhum batismo com o Espírito Santo. Mas não teve. Olha a capacidade do brasileiro. Julgar o que está acontecendo do outro lado. Ele acha que ela é juiz de causas espirituais. Ninguém aqui é juiz de causa nenhuma. Somos réus que fomos perdoados pelo sangue dele. E fomos preparados apenas para 2 coisas: nos santificarmos nesta vida e aguardar o toque da trombeta para irmos morar no céu. Sobre esta vida, o texto bíblico é claro: aquele que espera em Cristo somente nesta vida é o mais miserável de todos os pecadores. Quer que eu traduza? Se você veio essa vigília só para ouvir uma revelação, você é o mais miserável de todos. Se veio aqui para receber uma cura, você é o mais miserável de todos. Se veio aqui para ter a sua vida financeira ressarcida, você veio no lugar errado. Nós não devemos nos ajuntar para isso. Isso são consequências do amor e da bondade divina. Devemos atravessar aquela porta, guardar os nossos pés e adorarmos ao Senhor na beleza da sua santidade. As pessoas me perguntam: pastor, por que o senhor acha que não há mais cura, batismo com o Espírito Santo no culto? Eu sempre digo: é fácil. Dá uma olhadinha no seu lado esquerdo agora aí. Estende o olho até a outra ponta. Faz isso, esquerdo. Olhe para a direita agora. Consegue olhar para trás? Eu não vou olhar, porque senão eu entrego. Tem 2 casazinhos ali atrás, que além de ficarem se abraçando, trocando beijinhos no rosto, fazendo carícias e conversando, só Deus sabe o que o rapaz está falando para a garota. Talvez está dizendo: assim que terminar tem um motel aqui do lado para a gente ir. Talvez se terminar, eu não sei o que é. Eu só sei que aqui não é lugar para isso. A rua é lugar para isso. Aqui não é lugar para você ficar mascando essa desgraça desse chiclete. Aqui não é lugar para você ficar andando parecendo que sentou em cima de um formigueiro. Isso aqui é um ajuntamento de pessoas que acreditam que Jesus está presente, que precisam da adoração, que precisam de um toque. Você quer avivamento? O avivamento pode começar agora, porque ele disse: ele estará convosco. Ele está aqui. Vou falar de novo: o Espírito Santo está aqui. Eu vou falar de novo: ele estará convosco. Mas não é só isso que ele quer. Além de estar convosco, ele quer estar dentro de nós. Já estou terminando, me escute. Quando a Bíblia Sagrada diz: porão a mão sobre os enfermos e os curarão, quem crê nesse texto? Olhe para suas mãos, por favor. O que é que você vê? Tem alguma mágica aí na sua mão? Tem faíscas? Tem azeite? Está caindo algum pozinho dourado? Tem isso aí? Não tem? Você acha que é essa sua mão aí que cura? Quando a Bíblia diz: porão, onde a planta do seu pé pisar eu te dou por herança. Lembra a última vez que você viu o seu pé? O que é que você lembra dele? Joanete, frieira, chulé, unha encravada e outras coisitas más. Você acha que esse pé chulezento toma posse de algum lugar? Tem um mistério aqui. Pergunte: como, pastor? Vem cá, missionário, me ajude aqui. Fique aqui do meu lado. Coloque a sua mão esquerda na minha cintura, sua mão direita em cima da minha mão direita. Feche os dedos. Pé direito para frente. Vamos tentar uma marcha sincronizada. Vamos andar. Pergunte: o que é isso, pastor? Deveria ser você. Pergunte: por quê? Porque se cumprir na sua vida o que a palavra diz, que o Espírito Santo estará em vós,
Quando vem um enfermo e você vai colocar a mão sobre ele, não é só a sua mão que vai. Entendeu ou não? Não é a sua mão que cura, porque você não tem o poder de restaurar nem de criar nada. Mas o que está dentro de você, ele cura, ele restaura, ele faz do nada. Vamos tentar um equilíbrio aqui. Quando você levanta a planta do seu pé para pisar em algum lugar que Deus quer te dar, não é só o seu pé que pisa. Quando você pisa, ele pisa com você. Quando você olha, ele olha com você. Quando você abre a boca para falar, ele fala por você. Quando você vê, ele vê por você. Quando você respira, ele respira por você. Porque ele deveria habitar dentro de você. Muito obrigado, muito obrigado. Conseguiu entender isso? Eu tenho que desenhar. Ele está aqui. Ele veio com você dentro do carro, porque ele estará convosco. Do lado, missionário, convosco. Mas não é só isso que Jesus diz, ele estará convosco. E estará em. A palavra em português vem de in em inglês, que é dentro. Ele estará dentro. Esse aqui é um dos segredos do nome de Jesus. Quando o profeta Isaías diz que o nome dele vai ser Emanuel, e a nossa Bíblia está traduzido como nome próprio, Emanuel. Até porque quem traduziu foi João Ferreira de Almeida, que era um português, e a palavra Manuel é muito falada em Portugal. Mas não é nome próprio, é traduzida do inglês. No inglês não existe Emanuel. São 3 palavrinhas: in, tracinho, man, tracinho, el. In, man, el. In, dentro. Man, homem. El, Deus. O grande El Shaddai, o grande Elohim. Então olha o que Isaías está dizendo, que quando Jesus viesse à terra, ele não seria Deus conosco, porque Deus conosco é Deus do nosso lado. No original é Deus estaria dentro dele. Por que é que Jesus curava? Porque o Espírito Santo estava dentro dele. Porque quando ele tocava, os olhos eram fabricados a partir do barro, e o cego enxergava, porque o Espírito Santo estava dentro dele. Nós não fazemos mais milagres, porque ele não está em nós. Ele está conosco. Como ele está com você, ele vai com você até onde dá. Quando ele vê que você vai para um lugar que não pode, ele não entra, entra você sozinho. Ele está vendo lá o seu TikTok, as coisinhas engraçadas. Eu assisto com a minha netinha todo dia as coisinhas engraçadas. Mas se você começa, você percebeu que o seu celular ele é inteligente? Se você parar mais de 10, 15 segundos em uma imagem de uma mulher nua, de um homem bonito ou de qualquer coisa, o próprio TikTok vai começar a mandar tudo isso para dentro do seu celular. Já pensou se a sua mulher resolve hoje pegar, não precisa ser seu WhatsApp não, é só pegar o seu TikTok. É só para ela olhar as coisas que você fica colocando os seus olhos. Ou nós acertamos o prumo, ou nós colocamos a nossa vida no altar, ou tudo vai acabar. Um homem de paletó, de terno e gravata, pregando da minha geração, um veterano como eu, Ezequiel, já não atraímos mais pessoas. As pessoas são atraídas por pregadores novos, que nem querem ser chamados de pregadores porque têm vergonha. Eles querem ser coachings. E eles pregam aquelas mensagenzinhas assim, fofinhas, de perninha cruzada, olhando para você dizendo assim: não importa o que você fez no verão passado, Jesus te ama. Não importa se você dormiu com 853 homens, não importa se o seu sobrenome é Jezabel, não importa se você é um gatuno, não importa. O que importa é o momento. E o momento é que ele te ama, porque você é perfeitinho. As pessoas pagam para ouvir. Geração milênio, uma geração que não consegue ouvir mais do que 20 minutos de mensagem. Participei de seminários agora, Ezequiel,
Já estão treinando pregadores para pregarem mensagens que tenham no máximo 20 minutos, porque a geração nova não tem paciência para ouvir uma mensagem de 20 minutos. Ele diz que pregar mais que 20 minutos as pessoas saem correndo, param de assistir porque perde a atenção. Perde a atenção quando não tem a graça de Deus. Eu prego há 30 anos, nunca perdi uma plateia e já preguei 6 horas sem parar. Não é o que eu vou fazer aqui hoje, senão você fica perturbado. Mas já preguei, porque o que atrai as pessoas é a presença invisível do Espírito Santo. Ei, Ele não quer que você saia por aquela porta do jeito que você entrou. O que te trouxe na vigília? Problemas, pastor. Vamos definir o que é problema? Problema na vida do crente é falta de comunhão com o Espírito Santo. Não, pastor, meu problema é financeiro. É um reflexo. Não, meu problema é no casamento. É reflexo. São pecinhas do quebra-cabeça da vida que Deus esconde para ver se você sai procurando. É Deus mandando Saul procurar a jumenta para encontrar a unção de rei. O pai achou que tinha perdido jumenta e Deus queria encontrar um rei. Então ele une o útil ao agradável. Todos os problemas da vida do crente, a sua origem é na comunhão com o Espírito Santo. Se tiver com o Espírito Santo, o filho pode estar morto no segundo andar da casa. Alguém pergunta como vai, a criatura responde: vai tudo bem. Vou falar de novo. Pode ser o problema que for, vai tudo bem, porque a presença dele está dentro de você. Eu termino dizendo que o Espírito Santo está triste. Paulo disse: não entristeçais o Espírito. Ele não é uma coisa. Ele não é vento, não é água, nem azeite, nem fogo. Isso são símbolos dele. O que essas coisas fazem, ele faz. A água limpa, o Espírito Santo limpa. O fogo purifica, o Espírito Santo purifica. O azeite separa, o Espírito Santo separa. O vento propaga, o Espírito Santo propaga. Mas ele não é vento. Nós tratamos ele como se fosse uma coisa, como se fosse algo. Eu lembro quando eu era mais ignorante, alguém perguntava: por que você grita e dá aqueles pulos? Aí eu falava: tem uma coisa que me pega. Uma vez um amigo meu que não era crente me viu pregar, ele perguntou o que era. Eu falei: é uma coisa que me pega. Ele disse: é encosto? Já viram o missionário quando Deus está para tomar ele? Eu sou um admirador do ministério dele. Tem um homem, ele brinca muito, mas quando Deus toma ele, ele começa a fazer umas coisas esquisitas assim. Você acha que é dele isso? Já viram o apóstolo Agenor Duque, quando Deus toma ele para a cura? O Agenor fica assim: o que é aquilo, pastor? O que é aquilo? É uma coisa que pegou ele? Eu chamava de coisa, mas não é coisa. Eu dizia que era alguém, ou que era algo, mas não era algo. Eu descobri que era alguém. Tem alguém dentro de mim. Tem alguém dentro de você, missionário. Tem alguém dentro de vocês, meninos. Por isso vocês pregam e o céu desce. Não somos nós, é Ele. Porque falar bonito qualquer político fala. Eu quero ver fazer o céu descer. É Ele. Você pode não acreditar, mas o Espírito Santo está com saudade de você. Saudades de orar com você. Saudades de participar com você. Se não houver pentecostais que conheçam e ensinem, nós vamos terminar os anos com o nome de pentecostais sem nenhuma ação de Pentecoste no nosso meio. Pastor, isso é impossível. Impossível? Leia a Bíblia. Atos 2, o Espírito Santo desce, todo mundo faz milagres. Atos 19 para 20, 20 anos depois, cada capítulo de Atos dos Apóstolos é um ano. 20 anos depois, Paulo chegou numa cidade, encontrou 12 crentes e fez uma perguntinha para eles: vocês conhecem o Espírito Santo? Alguém lembra a resposta? Nós nunca nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. Oh, mas vocês são crentes como? Somos batizados nas águas. Batismo de João. 20 anos depois, cessou a manifestação do Espírito. Quando Paulo escreve a carta aos Coríntios, é uma carta de memórias.
Porque a igreja de Corinto se perdeu depois de 20 anos que Paulo fundou aquela igreja e foi embora. A igreja cresceu demais, perderam a unção do Espírito, entrou muita cultura humana e começaram a pisar no pescoço dos profetas. Começaram a expulsar os crentes que eram do manto, do mistério. Terminou como uma igreja formalista. A igreja formalista começou a aceitar pecados e um deles não tinha nem nome entre os ímpios. Paulo escreveu a carta para eles dizendo: é sabido que há entre vós um tipo de pecado que nem o ímpio comete. Tem gente aí dormindo com a mulher do seu pai. Já leram isso na Bíblia ou não? Capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios. Pastor, mas o filho dormia com a mãe em incesto. O filho não era filho da mulher. O pai era viúvo ou divorciado, arrumou uma mulher, ia trabalhar, o filho ia dormir com ela. Detalhe, a igreja sabia. Detalhe, ninguém fazia nada. Eu sou curioso, levei 15 anos para descobrir, rascunhando e buscando em livros de outros idiomas. Sabe o que eu descobri? A história conta que o menino que praticava tal pecado era filho do homem mais rico da igreja de Corinto. O dízimo dele era alto demais. Por causa do dízimo dele, ninguém tocava no pecado do filho. Qualquer semelhança no tempo presente não é mera coincidência. Aí acabou tudo. Paulo escreveu a carta, e quando ele chega do capítulo 10 para frente, ele começa a reensinar como é o culto. O culto de vocês começa na terra, mas não termina na terra. Paulo diz: quando vocês se ajuntam, nada acontece. Mas se um tem salmos e outros têm testemunhos, aí vocês saem da terra e entram nas regiões celestiais. E o que acontece nas regiões celestiais? O céu é atraído para a terra, e Paulo diz: os anjos participam do culto com vocês. Paulo vai desenhando o culto, ele diz assim: todavia, isso pode acabar, não sem antes explicar para vocês que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos. E Paulo abre aquela porta daquele armário espiritual que toda a igreja tem e ninguém mais sabe. Ao abrir a porta daquele armário, tem 9 prateleiras. Em cada uma delas está um dom do Espírito. 9 dons espirituais, dons de elocução, dons de poder, dons de autoridade. 9 dons. E Paulo vai falando sobre os 9 dons. Quando ele termina de falar dos 9 dons, ele parte para o capítulo 13 da carta aos Coríntios. Você lembra como começa? O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão extintas. Havendo línguas, cessarão. Você já viu algum pastor pregar na sua igreja que a igreja pode perder as línguas? Já viu alguém falar para você que as profecias podem acabar do dia para a noite? E Paulo está explicando. O cerne é o amor. O amor a quem? Ele vem falando do Espírito Santo. No capítulo 11 ele fala: o Espírito que opera. No capítulo 12 ele diz: respeite o Espírito. No capítulo 13 ele diz: se acabar o amor, acaba tudo. Amor a quem? Aí vem a gente e diz: é amor ao órfão, à viúva também. É amor à placa da igreja também. Mas Paulo não está falando disso. Ele está falando do amor ao Espírito Santo. Ele está aqui. Como uma criança esperando um presente, que fica ansiosa apertando as mãos. Você nem percebeu, ele estava na porta quando você entrou. Porque ele está convosco, mas não está em vós. Ele olhou para você e lembrou dos áureos anos em que você fumegava, em que você se santificava e buscava, em que você chorava, em que nos congressos você dizia: eis-me aqui, envia-me a mim. E o que sobrou daquele crente? Isso que está do seu lado. Jesus estava em Cafarnaum, e eu termino aqui. Ele morava lá. Saiu de Nazaré e foi para lá. Depois de uma temporada em Cafarnaum, um dia ele estava entrando na cidade, ele parou e chorou. Ele disse: ah, Cafarnaum,
haverá menos rigor no dia do juízo para Corazim e uma outra cidade do que para vocês. Aí você vai ver o pecado daquelas cidades que Jesus está falando, eram pecados grosseiros, que dá asco na gente, pecados sexuais, perversão. Aí Jesus vem na cidade onde ele morava e dizia assim, ó, o pecado deles lá é menor do que o de vocês aqui. Aí eu fui estudar qual era o pecado de Cafarnaum e não descobria, porque o povo de Cafarnaum era trabalhador, era um povo ordeiro. Eu falei, meu Deus, qual é o pecado de Cafarnaum? O Senhor diz, leia até entender. E não é que eu entendi. O pecado de Cafarnaum era um pecado horrível que ninguém acha que é pecado. Indiferença. Como, pastor? Jesus morava lá. Ele saía de lá, a multidão corria atrás dele. Ele entrava na cidade dele, as pessoas esbarravam nele e ignoravam ele. Perguntavam, é o filho do carpinteiro. Não reconheciam ele. Desprezavam ele. Esse era o pecado deles. O nosso pecado, o pior deles, é desprezar a presença do Espírito Santo que está entre nós. E por isso, os sinais desapareceram. Mas quem sabe nessa noite, no final dessa vigília, você não sai daqui com o coração pesado, com a sua mente ardendo. Quem sabe ao chegar em casa, a vigília continue lá no cantinho do quarto, no cantinho da cama, e você falando, me perdoa, porque eu quero voltar a ser como antes. Me ajuda, porque eu quero voltar a ser como antes. Não vos deixarei órfãos. Ele quer você de novo. Fique de pé comigo. Feche os olhos. Vou fazer um convite que se fosse há 20 anos atrás eu não teria coragem de fazer, com vergonha, com medo de ninguém vir à frente e o pregador sair vencido. Mas depois dos 50, eu não devo satisfação a mais ninguém. Só te peço que feche os olhos. Eu queria orar aqui no fim dessa vigília, só com gente que tem coragem de dizer, eu não sou mais o mesmo. Eu já fui melhor. Eu já fui mais crente. Em algum momento da minha vida eu me desliguei, perdi o temor. Isso. Vem chorando. Isso é avivamento. Venha, fique como você achar melhor, em pé, deitado, ajoelhado, agachado, do jeito que você quiser, mas venha. Vem. Se não der para vir pelo meio, vem pelas laterais. Se não der para vir aqui, ajoelha onde você estiver. Ele quer voltar. Ele quer te usar de novo. Ah, eu estou sentindo Ele aqui, ó. Aqui, por mais que ser bem-vindo,
te desejamos outra vez. Isso é uma oração. Faz de novo. Faz acontecer o batismo com o Espírito Santo de novo. Faz os profetas profetizarem de novo. Faz os pregadores pregarem com autoridade e coragem de novo. Faz a igreja ser santa de novo. Faz! Faz de novo! Faz de novo! Faz de novo! Recebe, recebe, recebe de novo. Te desejamos outra vez. Como profeta de Deus desta madrugada, eu profetizo uma devolução de tudo que foi perdido. Eu profetizo dupla honra. E eu profetizo uma autoridade que você jamais sonhou. Eu profetizo que o Espírito Santo habita dentro de você. E que onde você chegar, a presença dele chegará junto. Vai haver um avivamento em São Paulo. Vai haver um avivamento no Brasil. Aviva a sua obra. Os que estão ajoelhados, fiquem de pé. E todos os que estão de pé, fechem os olhos e levante a mão direita para o céu. E diga comigo, em nome de Jesus: todos os demônios que cegaram os meus olhos, que roubaram a minha fé, que me transformaram em alguém estranho, que apagaram a minha chama, o meu fervor e a minha chamada, eu ordeno que esses espíritos venham para a palma da minha mão. Feche a sua mão. Eu conto até 3. Nós vamos jogar no chão e vamos pisar em cima. E aí você vai voltar a ser profeta. E você vai abraçar pelo menos 3 pessoas. Vai sair do seu lugar, desse lugar de conforto. Vai andar por esse ambiente. E vai dizer a 3 pessoas pelo menos. Vai falar para eles: o Espírito Santo estava perto de você. Agora ele está dentro de você.
Porque Jesus vem buscar uma igreja viva e avivada. E o diabo vai sofrer, porque o rugido do leão da tribo de Judá ainda será a nossa trombeta. Você nunca mais será o mesmo. 1,5, sua família sentirá orgulho de você de novo. 2, quem viver verá para ver o que Deus fará na sua vida depois desta vigília. 2,5, São Paulo será abalado por este avivamento. 3, jogue no chão, pise em cima. Abrace 2 ou 3 pessoas. Profetize sobre 2 ou 3 pessoas. Em amor, e ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, cante. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. De novo. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Ele está aqui. Ele ama a justiça, odeia a iniquidade. Diante da majestade de Jesus, mais alto, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. De novo, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Quem pode aplaudir? Quem pode aplaudir e gritar? Quem pode aplaudir, gritar e dar um pulo para cima? Sai da frente, Satanás! Estamos em guerra! Amém? Murche a barriga, estufe o peito. Olhe para quem está do seu lado. Se o olho da pessoa não tiver vermelho, enfie o dedo no olho dela. Diga, você entendeu? Ele vai fazer de novo. Eu prevejo dias de tanta glória, mas de tanta glória, mas de tanta glória, mas de tanta glória, que os seus filhos vão voltar para a casa do Senhor sem muito esforço. Seu marido será salvo, sua esposa será salva, sua igreja vai crescer, seu ministério vai florir, e um tempo de glória vai preparar a igreja para o arrebatamento. Quem crê nisso, diga: eu creio, pastor. Mais uma salva de palmas a Jesus. Tome seu assento, por gentileza.